toda a Escritura, está fundamentada no Pentateuco. Toda ela. Tudo se move na Escritura a partir dos fundamentos do Pentateuco. Nada da Escritura foge a essa perspectiva, a esse fundamento. Todo o Novo Testamento está fundamentado no Pentateuco, como também os profetas, né, maiores e menores, as narrativas, a história, os salmos, os livros poéticos, os livros escatológicos, todos estão fundamentados no Pentateuco. Isso já mostra, para mim e para você, essa comunhão profunda entre Novo e Velho Testamento. Não há separação, né? Quando se fala de princípios, dos oráculos de Deus, dos propósitos de Deus, dos objetivos de Deus, não se separa, não tem como se separar, porque eles se completam profundamente. Então, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela está fundamentada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Tudo lá Deus desenvolve, não é, a sua visão, a sua revelação, a partir do que foi fundamentado, do que foi ensinado nos primeiros 5 livros da Bíblia. Olha que coisa interessante. E é o que nós vamos ver aqui hoje. Os capítulos 3 e 4 do livro de Ruth, né, que já é o final do capítulo aqui, vai tratar justamente de um tema que já foi colocado por Deus no Pentateuco, que é o resgate. O resgate de um parente. Né? Como funcionava isso dentro do contexto da cultura, né, do povo de Israel e dentro da lei de Deus. Tinha que haver um resgatador para dar continuidade à semente da família. Isso é interessante demais. E a gente vai ver aqui em Ruth justamente Boaz surgindo como aquele que vem para resgatar, não é, a família de Alimeleque. Quem foi Alimeleque? Foi o esposo de Noemi. Noemi ficou viúva, depois perdeu todos os filhos e ficou aquém na história. Mas não há aquém na história do povo de Deus. Deus não deixa ninguém aquém na sua história. Ele sempre vai ter um resgate. Né? E como era que Noemi iria ser resgatada, isso é, como era que ia ter continuidade a família de Alimeleque. Então, o que é que Deus faz? Levanta um homem, não é? Boaz, não é? Como resgatador da família de Alimeleque, que Ruth ainda era viva. E como é que ele resgata a família de Alimeleque? Né? Tem que se gerar filhos. Né? Então, Boaz casa com quem? Casa com Ruth. Quem é Ruth no contexto da história? Isso é que nos impacta. Isso é que nos impacta. Ruth era uma moabita. Olha só, irmãos. Olha como é que Deus faz. O que é que Ruth tem a ver com o povo de Deus? Com a lei? Nada a ver. Nada a ver. Nada. Mas Deus, não é, usa Ruth, usa Noemi, usa Ruth, usa Boaz para que o seu propósito, para que os seus objetivos redentivos em Cristo continuem na história. Onde foi prometido o Redentor? Em Gênesis, Pentateuco. Onde é ensinado o resgate, né, das famílias judias, quando não há mais parente para se dar continuidade à geração? Pentateuco. É o que nós vamos ver aqui hoje, né? Como é que Boaz, não é, ele obedece, ele segue os padrões do resgate para poder casar com Ruth. Então, irmãos, isso é que fique bem claro para nós, da importância, não é, do Pentateuco para nós entendermos, né, o propósito de Deus em nossa vida e na história da sua igreja. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós vamos agora abrir tua palavra, Senhor, nós vamos lê-la e nós carecemos que o Senhor nos ajude a entender e ver a tua mão, Senhor, escrevendo a história conforme os teus desejos, propósitos e objetivos. Senhor,
Abre nossos olhos para que venhamos, Senhor, a perceber na vida de Boaz a vida de Cristo, a promessa de Cristo, como resgatador. Nesse contexto, o Senhor de Boaz, como resgatador, ele é um tipo de Cristo ali, Senhor, que veio para resgatar o teu povo. Obrigado por Cristo, Senhor. Obrigado pelo nosso resgatador. Obrigado pela história que o Senhor deixou escrita para nós, a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos o mover do teu Espírito Santo para que o nosso coração, Senhor, se alegre no Senhor e goze da tua graça em nossa vida. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, a lição de hoje tem alguns objetivos aqui. Eu lerei aqui pelo menos 2 objetivos, conforme que a própria lição está trazendo para nós. O primeiro, compreender mais profundamente a maneira como Deus conduz todos os eventos, incluindo aqueles quando parece que algo vai sair errado. Segundo, entender como Deus usa eventos aparentemente fortuitos para realizar seus propósitos redentores. Na verdade, não há eventos fortuitos para Deus. Deus não é pego de surpresa em nada. Mas todos os seus propósitos conduzem ao seu plano redentivo. E terceiro, conectar a história de Boaz e Ruth a Davi e, consequentemente, a Jesus Cristo. A gente vê que o livro de Ruth está dentro do contexto do livro de Juízes. E a gente sabe como é que o livro de Juízes termina. Não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que dava na sua cabeça. Isso mostra a total apostasia da nação a respeito da comunhão com Deus. Não havia mais comunhão com Deus. Cada um pensava e agia como achava que deveria agir. Cada um interpretava a teologia como achava que deveria ser interpretada. E não submetia a sua interpretação ao contexto, à lei e nem ao Pentateuco. Isso tem muito a ver com a nossa realidade hoje. A gente lê um verso, lê um texto, interpreta, e acha que a minha interpretação ela é correta, sem confrontar com todo o contexto da Escritura. Irmãos, uma interpretação da Escritura ela nunca está isolada. Nós não podemos interpretar um texto, um contexto, isoladamente. Isso não funciona. Porque se você faz isso, você vai criar uma heresia. Toda interpretação bíblica ela faz parte de um conjunto entrelaçado da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A gente não pode fazer isso. Então, quando se faz isso, o que é que acontece? Cada um vai agir conforme acha que deve agir, que deve entender, que deve pensar. Você não tem a sua interpretação. O cristão não tem a sua interpretação. O cristão se submete à interpretação bíblica. Nós estamos sujeitos a palavras. Nós não sujeitamos a palavra ao nosso entendimento. Isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Porque no dia que eu começo a sujeitar a palavra ao que eu acho, ao que eu quero, você deixou de ser crente. Você deixou de ser crente. Você tá sendo uma outra coisa, menos crente, menos cristão. Porque o cristão ele vai submeter. E quando ele não entende o que está lendo, ele não consegue interpretar o que ele está lendo, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar ajuda. Ele vai procurar ajuda com alguém que tenha mais conhecimento da Escritura para poder clarear sua mente, para que ele tenha um entendimento correto da Escritura e tenha uma vida cristã espiritual saudável. Esse é o contexto aqui. Então, aqui nós temos aqui 3 objetivos: compreender, estudar e conectar. São 3 verbos aqui. Compreender mais profundamente a maneira como Deus conduz o seu plano redentivo na história. Depois, entender como Deus usa os eventos para concluir, para colocar em prática os seus propósitos, e depois conectar a história da Escritura com o Redentor Jesus Cristo. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela está apontando para Cristo. Toda ela, sem exceção. E o primeiro ponto, o primeiro indicativo disso está lá em Gênesis 3,15. Quando Deus ali promete o Redentor que esmagaria a cabeça da serpente e ela o feriria o calcanhar. Então, ali está o embrião do propósito redentivo de Deus. E ele vai assim se ampliando, ele vai abrindo, progressivamente ele vai abrindo essa revelação até chegar
no capítulo 22 de Apocalipse, na conclusão da história, né, e na exaltação, né, desse Redentor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ok, então, há uma comunicação da nossa lição de hoje. Deus conduz a história de acordo com aquilo que determinou na eternidade. Todos os eventos da nossa vida se conectam ao plano soberano de Deus, de maneira que, mesmo os aparentes reveses, servem para que aquilo que ele decidiu que venha acontecer, aconteça. No fim, é tudo sobre Cristo e a redenção do seu povo. Então, Deus conduz a história de tal maneira que mesmo os reveses da história, não é, vão contribuir para apontar para o Redentor, para Cristo. Isso tem a ver com a minha e com a sua história. Irmãos, ninguém aqui é independente. Se você acha e pensa sobre isso, você não está entendendo o Evangelho. Você não entendeu que você não é mais seu. Você é propriedade de Deus que foi comprado pelo seu precioso sangue. Então você não é mais seu. A história da sua vida não é a história da sua vida. É a história de Deus em sua vida. É Ele que conduz sua vida. É Ele quem controla a sua vida. É Ele quem permite e não permite os fatos, os acontecimentos da sua vida. Não adianta a gente interpretar de outra forma, que você vai ficar desesperado. Então, irmãos, tudo que nos cerca, todas as circunstâncias que nos cercam, ela provém do Senhor. Sejam circunstâncias ruins, sejam circunstâncias boas. O fato é o Senhor quem conduz, quem dirige a nossa vida. E a gente tem que ter essa percepção para entender o projeto de Deus em nossa vida. Não é? Qual é a grande crise hoje da igreja, de muitos crentes? Qual é? É conhecer qual é a vontade de Deus para a vida dele. Eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Então, muita gente perde muito tempo buscando essa resposta, ou querendo entender essa resposta aí. Mas não segundo a Escritura. Ele quer entender de uma forma mística, de uma maneira, como ele quer entender. Ele não quer se debruçar sobre a palavra de Deus, e perceber como Deus vem governando desde a eternidade a sua vida. Ninguém está solto no reino de Deus. Todos estão sob o seu controle, sob o seu domínio, sob o seu poder. Então vamos lá aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está lá em Romanos 8, 28. Mesmo assim, temos dificuldade em confiar, duvidamos da plena soberania de Deus e pensamos que algumas coisas fogem ao controle divino quando acontecem em nossa vida, principalmente com relação ao nosso sofrimento. A gente acha que Deus nos esqueceu da gente. Deus nos soltou, nos abandonou. Ou quando as coisas começam a dar errado. A gente acha que Deus não está nesse negócio. Isso é uma interpretação errada. Porque a palavra diz, abre aí Romanos 8, 28. O que é que diz lá? Isso aqui é dentro da nossa lição, tá, irmãos? Depois a gente vai entrar aqui nos pontos aqui da lição. Estou só dando aqui uma introdução. Romanos 8, 28. A gente não entende esse versículo. Diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só aqui. Então, aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, todas as coisas que acontecem na vida dele cooperam para o seu amor a Deus. É um versículo, irmãos, que impacta a nossa vida aqui, que nos confronta, que puxa o tapete dos nossos pés. Porque fala aqui de todas as coisas. Não são algumas coisas, não são só as boas coisas. Aqui fala de todas as coisas. O que está acontecendo com a família de Elimeleque? Fome em Israel, vamos fugir para a terra de Moab. Lá as campinas estão verdes, lá vai ter fartura de comida e a gente não vai passar fome. Elimeleque pegou a família, a esposa, Noemi, os seus 2 filhos, e foi para lá sem consultar a Deus. Sem consultar a Deus. E ficou um tempo lá. E o que acontece?
tragédia na família, pela desobediência dele. Não era para ele ter saído de Israel. Israel estava sofrendo o juízo de Deus, uma fome muito grande de Israel, mas por causa do seu juízo, por causa da sua apostasia, porque está dentro do contexto do livro de Juízes, o livro de Ruth. Deus estava pesando a mão sobre o seu povo, corrigindo, né, disciplinando o seu povo, e ele, não deu conta, caiu fora. Foi para a região de Moab. E o que aconteceu lá? Não é? Tragédia familiar. Ele morre, os filhos morrem, só fica a mulher, viúva, numa terra contrária, avessa ao povo judeu, perseguidor do povo judeu, os moabitas. Então imagina como essa mulher sofreu. Então, pegando esse contexto aí, como é que a gente vai interpretar que todas as coisas cooperam para o bem de Deus aí? O que é que você vai pensar? Você vai pensar como Noemi. Deus me abandonou. Deus não está nem aí comigo. Deus está me fazendo sofrer. Então, esse foi o conceito dela. Porque na grande visão, não é, de quem é Deus, de como ele age, ela não percebeu. E como muitas vezes nós também não percebemos isso em nossa vida, e achamos que Deus nos abandonou muitas vezes. Mas olha que está tudo dentro do controle. O que acontece? Como é que Deus vai forçar Noemi voltar para a sua terra? De que maneira? Usando o quê? As circunstâncias. Que circunstâncias? Circunstâncias pesadas. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Imagina o que é isso. Uma mulher viúva numa terra estranha. Não é pouca coisa não, irmãos. Não é pouca coisa não. É como você ir com seu esposo e seus filhos pequenos. Você vai para... vou fazer missões lá na África, um país da África lá bem, bem distante. E você vai para lá, né, seu esposo morre, seus filhos morrem por causa da perseguição, e aí você está lá, e aí? Olha o desespero, olha a tensão aí. Deus esqueceu de mim. Mas, irmãos, não esqueceu. As circunstâncias, Deus está sob o seu domínio. Então, Noemi volta para Israel. Quando ela chega em Israel, há fartura em Israel. Então, Deus traz de volta a sua filha para Israel, para abençoá-la. E ela chega em Israel, me chama de amargura, né? Não me chama mais de Noemi, me chama agora de... Eu sou uma mulher amarga, amargurada. E muitas vezes a vida, né, produz isso na nossa vida, né? Esse tipo de amargura, e a gente perde a simpatia pela vida, a gente perde a alegria pela vida, porque foi tão amargurada. Entendemos que essa amargura, não é, foi colocada por Deus, quando muitas vezes não é colocada por Deus, porque nós não reconhecemos o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa fuga dos propósitos de Deus. E Deus traz de volta. Né? Traz de volta. O desfecho da história do livro de Ruth mostra como o Senhor faz uso da sua criação, como ela é, a fim de cumprir a sua vontade. Deus usou todo esse contexto para que a sua vontade fosse feita, fosse cumprida. Por quê? Não é? Por que Deus deixou Noemi viva? Não é? Alguém pode dar uma pensada no texto aí? Não é? Como é que Ruth ia com ela de volta para ajudar, né, se ela está morta? E se Ruth ia gerar, não é, a linhagem de Davi? Você está vendo como é que Deus tem seus propósitos por trás da história que a gente não consegue perceber? Podemos olhar com confiança diante dos eventos mais difíceis. Pandemias, guerras, economia e tantos outros problemas não podem dominar o nosso coração e nos fazer pensar que as coisas estão fora do controle divino. Os mínimos detalhes são parte do grande plano redentivo de Deus. Trazendo para o nosso contexto, a gente olha hoje para o nosso país e você diz assim, é difícil ver, não é, a luz aí no final do túnel. Não é verdade? Isso é. O país está de ponta cabeça. Os valores morais estão todos destruídos, né, sendo destruídos por valores assim do inferno, né?
não tem mais valores morais. Tudo se move pela imoralidade, pela iniquidade, pela injustiça. É o tripé que nós estamos vendo hoje no nosso contexto. E qual é a sua oração? Qual é a minha oração? Senhor, faz tua justiça, para que nossos olhos vejam a tua justiça. Essa é a minha oração todos os dias, irmãos. Todos os dias. Eu ainda não consigo ver, mas eu não posso perder a esperança de que Deus está no controle. No controle. Então, irmãos, vamos lá. Abre aí sua Bíblia tivemos aqui uma breve introdução. Abre a sua Bíblia lá no livro de Ruth, agora voltando para Ruth, e vamos ver como é que Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a partir de Ruth, capítulo 3 e 4. No capítulo 3 diz assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Então, isso aí já é Noemi, já pensando já na questão do casamento dela com Boaz. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Então, você vê que ela já está pensando nisso, na questão do resgate aqui, né? Do resgate aqui. Eis que esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lave-se, aí vem aqui o plano dela, é o projeto dela aqui. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Olha a astúcia aqui de Noemi, não é? Com Ruth, né? Uma coisa bem interessante isso aqui, né? A gente vai entender o que está acontecendo aqui. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para ele e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, um homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Então, você está vendo que Ruth e Noemi sabiam do Pentateuco, conheciam a lei do resgate, a lei do levirato, que está lá no Pentateuco. Então, ela provoca, ela age sobre esse fundamento e essa promessa. Você é o nosso resgatador. Mas quem foi que disse isso para Ruth? Logicamente, Noemi, que preparou toda essa cena, né? Para ela fazer. Verso 10. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Então, ele aceitou aquilo ali. Ele não difamou Ruth. Ele poderia difamá-la, dizer: vai embora daqui, eu não vou fazer isso. Mas ele acolheu. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Então, a gente tem que entender aqui que Boaz não era um homem jovem mais, já era um homem já maduro aqui na história. Né? E Ruth não teve essa... Ruth era jovem, mas não foi procurar um homem jovem, rico e bonito. Aqui, vamos lá. O verso 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então, ela já tinha esse testemunho. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Então, veja só como ele foi honesto com ela. Olha, eu sou o resgatador, sou, mas tem um mais próximo do parente do que eu. E ele tinha a primazia de resgatar você e Noemi. Ele continua aqui. Né? Verso 13. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que eu faça. Mas se ele não quiser, eu farei.
tão certo como vive o Senhor, deita-se aqui até amanhã. Então eles ficaram, né, a noite junto ali. Ruth ficou deitada aos pés dele até amanhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Claro que ela ia ficar difamada como uma mulher da vida, né? Uma mulher qualquer, né? Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, ele o encheu de 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa da sua sogra, esta lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu 6 medidas de cevada e me disse: não volte para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso, ainda hoje. Então veja que Boaz é um homem determinado. Ele entendia, não é? Ele compreendia a lei de Deus, ele compreendia a lei do levirato, ele compreendia esse resgate que ele tinha que fazer pelo parentesco, não é? Além de se agradar, não é, também de Ruth. Não é? Aí vem aqui o verso 4, né, vai encerrar a nossa lição de hoje, e vamos ver como Boaz procede para poder resgatar a Ruth, obedecendo toda a lei, obedecendo todos os princípios que estão no Pentateuco, que estão lá em Deuteronômio, estão lá em Levíticos. Né? Boaz foi até o portão da cidade, era onde ficavam lá os juízes, né, e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos e da cidade e disse. Então, aqui formado o tribunal para avaliar e julgar as coisas, para que fosse realmente feito aqui o resgate. Era a maneira legal de se fazer isso. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essa terra na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e depois de você eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber estas terras da mão de Noemi, também terá de receber a Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido da herança dele, a lei do levirato. Ela tinha que dar filho por causa do esposo dela, conforme a lei, né, dizia isso lá no Pentateuco, a lei do levirato. Né? Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Então ele foi inteligente aqui. Olha só. Prejudicar de que forma a herança dele? Vamos continuar lendo aqui o texto. Faça você uso desse meu direito, porque não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto o resgate de permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Esse aqui é o costume lá. Né? Tem uma simbologia aqui, eu não sei explicar porque isso aqui, eu vou ficar devendo para vocês. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunha de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. Aqui eram as áreas deles lá da terra. E também teve como mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Irmãos, desculpa aqui que Quilom e Malom aqui são os filhos de Elimeleque, não um pedaço de terra, como eu havia falado antes aqui. Desculpa o meu erro aqui.
Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas, e disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. Olha só que coisa linda isso aqui, irmãos. Aqui os anciãos estão abençoando o casamento. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhes der, que der dessa jovem, a sua casa, seja como a de Pérez, o filho de Tamar, que Tamar deu a Judá. Assim, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela fosse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendita seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para ele é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e o chamaram de Obed, que veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, Davi é fruto de onde? De que resgate Davi é fruto? É fruto do casamento de Ruth com Boaz. Olha só. Foi bisavô de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Está aqui o nome de Boaz na genealogia de Jesus Cristo, em Davi. Irmãos, essa história, que nós temos aqui, vendo Deus por trás, conduzindo todo o processo da história. Nada foge aqui, irmãos, à mão de Deus, aos seus propósitos. Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus é fiel a si mesmo. Assim como ele prometeu um resgatador, olhando para Cristo, ele vem na história revelando esse resgate. Então, quando nós olhamos para a vida de Boaz, nós podemos perceber ali um tipo de Cristo no resgate. Quem foi que Boaz resgatou, irmão? Observe o que está acontecendo aqui. Logicamente, foi a família de Elimeleque, foi Malom, que era esposo de uma moabita, mas o que nos confronta, o que nos choca aqui é que há uma moabita no contexto. E Deus recebe essa mulher, e dessa mulher gera a descendência de Davi. E quem é Davi, irmãos? Davi é o protótipo de Jesus Cristo. Israel, irmãos, sob o reinado de Davi, foi a época que mais prosperou. Abra aí no Salmo 133. Leia o Salmo 133, para você ter uma ideia do que está acontecendo lá em Israel. Olha, vamos ver aqui. Como é que Deus abençoa o seu povo. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que irmãos aqui? Todas as tribos de Israel, irmãos, sob o reinado de Davi, que aponta para Cristo. Vai mais além aqui. É como óleo precioso. Ele vai fazer uma comparação dessa coisa agradável. Ele compara aqui como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Vai fazer uma outra comparação aqui. Isso aqui fala da fartura, das bênçãos sendo derramadas sobre a vida do povo de Deus. Sobre um fundamento. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então ele compara aqui. Ele traz aqui a visão do sacerdócio, o sacerdote que abençoa a nação, na verdade, que intercede pela nação espiritualmente, e aponta para o Monte Hermon, onde vem ao quê?
a prosperidade da produção da nação de Israel. Os grãos, os trigos, os animais. Não é? A prosperidade aqui é espiritual e a prosperidade material. Mas olha só, ali o Senhor ordena sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Nessa unidade. Nessa unidade. Todo resgate, irmãos, traz uma unidade. Traz uma unidade. O resgate que Boaz fez ali trouxe uma unidade, né, para a família, né, de Alimeleque. Uniu de volta pela geração, né, de filhos, a partir do casamento de Boaz e Ruth. Há um resgate ali do nome da família. Isso aos olhos humanos. Por trás vemos o propósito de Deus em levar, né, em trazer Davi na história da redenção. E aqui, irmãos, no Salmo 133, nós vemos aqui o rei de Davi, quando o livro de Juízes mostra, aponta uma nação apóstata, perdida, né, desenfreada na sua idolatria. Cada um fazia o que queria. Então, como é que Deus vai resgatar a sua nação, levantando um rei que vai promover a unidade? E a partir dessa unidade, né, desse resgate à unidade com Deus, Deus derrama a sua bênção. Irmãos, quando a igreja ela tem unidade, Deus derrama a sua bênção no meio dela. Unidade aqui não é você pensar igual a mim e fazer o que eu faço. Não é isso, não. Eu falo aqui de uma unidade espiritual, unidade de submissão à palavra de Deus, unidade de comunhão, respeitando os irmãos, honrando os irmãos, né, levando em consideração, né, os irmãos, porque é a imagem de Deus. Isso é que traz a unidade da igreja. E quando a igreja ela tem unidade, Deus derrama ali sua bênção. Que bênção, irmão? Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Como está aqui no Salmo aqui. 133. O que foi que Davi fez com a nação de Israel? Justamente isso. E ali o Senhor ordenou a sua bênção. E a nação prosperou, né, sob o seu reinado. Foi quando a nação de Israel mais prosperou na história daquele contexto. Isso a partir de um resgate. Né? A partir de um resgate. Eu queria só que a gente pontuasse algumas coisas aqui da lição, né? Abra aí no ponto 3 aí. Um plot twist na história. O que é plot twist? É uma virada espetacular, né? Um plot twister. É uma virada espetacular. No capítulo 4 de Ruth, né, possui não apenas mas 2 plot twists. 2 viradas espetaculares na história que nos deixam sem fôlego. Vamos ver aqui quais são. Mesmo já conhecendo o final da história, é importante que cada leitura desse livro prenda nossa atenção ao máximo. Somos apresentados ao Senhor fulano. A gente não sabe quem é, porque o próprio texto aqui fala disso, né? desse fulano. Né? Boaz chama ele de fulano, né? Lá no capítulo 4, né? De Juízes aqui. Capítulo 4, verso 1. Ó fulano, chega até aqui e sente-se. Então, está aqui. O resgatador que tem a prioridade sobre o resgate de Ruth. Está no 4.1. Boaz se dirigiu à porta da cidade com o objetivo de ali resolver a situação de Noemi e de Ruth. Ele já estava determinado a fazer isso desde o capítulo 3, quando ele prometeu a Ruth fazer isso. A porta da cidade não era um lugar comum. Na verdade, funcionava como um centro comunitário de qualquer cidade naquele período. O portão da cidade era o local onde negócios, transações diversas eram feitas. Boaz reúne ainda 10 anciãos para que sirvam como testemunhas do acordo. Ele expõe a situação ao homem
que vê uma excelente oportunidade de aumentar seu patrimônio pessoal, uma vez que Noemi já é idosa e não possui filhos. Ele diz, eu a resgatarei, versículo 4:4. O texto original dá a ideia de que ele nem pensou muito, não havia o que ponderar. Entretanto, de modo intencional, Boaz havia deixado algumas informações para dar depois, o que ele fez aqui, a gente vê aqui no texto. No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, isso aqui é a porção da terra dela, também tomarás a mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, aqui é a lei do levirato. Aqui, não, levirato é o irmão mais próximo, não, o parente mais próximo, está correto aqui. Isso colocou um freio na intenção do resgatador, pois representava apenas sacrifício pessoal, sem nenhuma vantagem para ele. Se ele se casasse com Ruth e com ela tivesse filhos, teria a terra, permaneceria na família de Elimeleque. Boaz agiu com muita inteligência. Então, o Ruth ia perder, né, ia ter que dividir as suas terras agora também com a família de Elimeleque. Ele desejava obedecer à lei, por isso consultou primeiro o resgatador mais próximo. No entanto, ele também desejava casar-se com Ruth e buscou um modo de fazer as duas coisas. Está vendo como é que Deus está agindo aqui, nas circunstâncias aqui, por trás da história? Com a desistência do resgatador mais próximo, Boaz assume diante de todos o compromisso de resgatar a terra de Elimeleque e receber Ruth como a sua esposa. Uma das bênçãos que os anciãos proclamam sobre Boaz. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Tão afamado que se tornou Boaz uma das colunas do templo de Salomão, recebeu o seu nome. Então, é 1 Reis 7:21. De modo irônico, aquele que se negou a resgatar Noemi e casasse com ela, teve o seu nome ocultado da história. Isso aqui já está desde o princípio aqui, né? Como fulano, né? O segundo plot twist ainda é mais impressionante que o primeiro. Boaz recebe Ruth como sua esposa, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Ruth permaneceu cerca de 10 anos casadas com Malom e não gerou filhos. Casada com Malom, permaneceu estéril, porém, pouco tempo depois de se casar com Boaz, ela deu à luz um filho, e como diz o texto, isso lhe foi concedido pelo Senhor. O que mais, isso aqui é uma mudança radical, né, de situação, né? O que é mais impressionante na parte final do livro é que o narrador traz à tona a verdade de que não se trata apenas da história do amor entre Ruth e Boaz. Não é. Tem coisa mais profunda aí. Também não é apenas sobre como Deus prover para a necessidade de Noemi, vai mais além que isso. Livrando da amargura. O romance por trás do romance, na verdade, é sobre como Deus prover para si um rei do qual virá o rei. Irmãos, há uma doutrina na Escritura chamada concursos divinos. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, né? O concurso divino, né? O que quer dizer essa doutrina? Não é? Deus trabalha com o seu povo. Deus trabalha em concurso com o seu povo para fazer, para que com que seus propósitos e objetivos cheguem ao final, ao fim. E a gente vê isso em toda a história, Deus usando homens, profetas, reis, como aqui Boaz. Isso é o concurso divino que a história traz para a gente. Então Deus trabalha com a sua igreja, comigo e com a sua vida, para que o evangelho cresça e prospere e caminhe na face da terra. E não só isso, para que a minha e a sua vida também cresça, amadureça e progrida no conhecimento de Cristo. Então Deus sempre trabalha junto com o seu povo. De uma maneira tremenda, irmãos.
Há coisas que Deus trabalha individualmente, sem o nosso concurso. Por exemplo, a nossa salvação ela é monergística, não é? É uma ação dele. Não depende de mim e de você. Mas a nossa santificação já é um concurso de Deus conosco, nos levando a essa santificação. Depende de mim e de você agora, de agirmos na caminhada cristã, buscando essa santificação, buscando cada vez mais se separar dos valores do mundo e assumir e absorver os valores de Deus. Deus em concurso conosco, com a história. Para quê? Para que o seu projeto de redenção avance e o nosso testemunho alcance outras pessoas. Concursos divinos, Deus nos usando para isso. Irmãos, isso é um privilégio muito grande para mim e para você. Então, tudo que acontece em nossa vida, em mim e na sua vida, está de acordo com os cursos de Deus com a nossa vida. Mas, às vezes, a gente não percebe isso. A gente acha que não, são as coisas boas. Aí a gente consegue fazer a leitura correta de Deus. Não, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Olha só, casa, carro, trabalho, emprego, salário. Então, essa é uma visão rasteiríssima da perspectiva do entendimento de Deus agindo em sua vida. Todo mundo faz isso, até os descrentes. Essa semana, meu carro quebrou, eu chamei o guincho, né, e eu aproveito ali eu começo a conversar, puxar assunto para entrar com o evangelho, para evangelizar. Né, isso tem sido muito interessante isso, né, essa conversa. E a conversa conversou, né, o rapaz do guincho chegou, ele era dono do caminhão, ele tem uma empresa, né, que servia a Porto Seguro, que é onde eu tenho o seguro do carro, e ele começou a conversar. Cara, Deus tem me abençoado demais. Olha só meu caminhão, eu comprei esse caminhão assim, já estou com uma caminhonete, tal, Deus tem me abençoado, sabe, tal. Aí ele começou a falar sobre isso, eu perguntei, que Deus é esse que você está falando? Ele parou assim, tomou um susto. Que Deus é esse que está te abençoando? Você pode me dizer o nome dele? Silêncio, dentro do caminhão. Cabine do caminhão. Eu fiz, olha, se você trabalha e se você sabe administrar, você vai ser próspero. Isso não significa que, logicamente, né, que isso é Deus abençoando, mas isso não significa que Deus, esse Deus que está precisando, está te abençoando, não. É o seu trabalho, é fruto do seu trabalho. Isso é uma promessa, é uma graça comum para todo mundo. Mas que Deus é esse? Me fala, que está te abençoando. Aí ele parou, sem resposta. Eu fiz, olha, se não for o Deus da Bíblia, cara, se não for esse Deus da Bíblia que você crê, você está crendo em coisa nenhuma. Eu disse desse jeito para ele. A sua fé não tem fundamento e a sua crença nesse Deus também não tem fundamento. Porque só existe um Deus. O Deus que está na Escritura. Se você não procurar conhecê-lo, você não vai entender. Você não vai poder adorar e dizer que esse Deus está te abençoando. Porque o Deus que você crê, para mim, é um Deus que não existe. Porque não tem nome. O nome do Deus que eu creio é Jesus Cristo. Aí nesse ponto aí, eu entrei com o meu testemunho para ele, para poder ele entender o que estava acontecendo. Mas, irmãos, é diferente quando Deus age na nossa vida. Porque se Deus toma o caminhão dele, toma o que ele tem, o que é que ele vai fazer? Ele vai amaldiçoar, logicamente, esse Deus que ele dizia que estava abençoando a ele. Mas quando Deus age na nossa vida de uma forma diferente, faz um revés na nossa vida, né? A gente não tem essa tendência de amaldiçoar. A gente pode murmurar, é uma maneira até de... Mas você vai continuar crendo, mesmo sofrendo as consequências. Essa é a diferença. Essa é a diferença, irmãos. Muita gente prospera. Muitos descrentes prosperam na vida. Mas isso não significa que eles estão sob a bênção de Deus, como nós estamos. Porque nós conhecemos a Deus. E não existe bênção maior do que essa. O motorista do caminhão, ele não sabia. Ele não soube dar nome a Deus. Ele cria num Deus que ele mesmo criou na cabeça dele. Ele disse, você está criando um Deus que você criou na sua cabeça. Esse não é um Deus bíblico, não. Não é? Então, aqui está, irmãos, não é? A segunda mudança aqui, não é que Boaz, ele conhecia a lei.
né? E era mais do que um romance, e era muito mais do que apenas uma mudança na vida de Noemi, né? Feita por Deus. Era muito mais que isso, né? Deus estava agindo por trás de toda a história, usando a Ruth, a Noemi e a Boaz para cumprir o seu propósito. Irmãos, Deus nos usa para cumprir os seus propósitos na vida das pessoas, ou na vida de outras pessoas, de alguma forma. Não existe inúteis no reino de Deus. Não existe. Não existe, irmãos. Deus não deixa. Deus estava agindo para desenvolver a descendência da mulher da linhagem de Judá, de onde viria Davi. E mais importante ainda, de onde viria futuramente o renovo de Davi, o filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. É interessante perceber como o livro de Ruth começa com ele e como ele termina. Ele começa com a informação de que a história se passou durante o período de Juízes, quando não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. E termina com o nome de Davi. Olha só que esperança para a nação de Israel. Aqui ele vai concluir aqui a lição. Como afirmou John Piper, o nome de Davi traz consigo a esperança do Messias. No Novo Testamento, no novo tempo de paz, justiça, libertação da dor e do choro, do sofrimento e da culpa. A pequena e simples história se abre como um córrego que deságua no oceano de esperança. Começou simplesinho, né? A história de Ruth, a história de Noemi, né? Ruth e Boaz. Em Ruth encontramos um precioso retrato do Evangelho, em razão das suas escolhas. Elimeleque, como Adão, devasta a própria vida e da sua descendência. É necessário que o Senhor levante Boaz. Isso aqui é a grande conclusão do livro de Ruth. Um novo Adão na história, para resgatar, isto é, para redimir aqueles que foram severamente prejudicados pelas consequências dos atos do primeiro Adão. Então ele compara aqui, o John Piper, Adão, Ebimeleque, Adão e o erro de Adão. E compara Boaz aqui a como o novo Adão, o resgatador, que vai reparar o erro aqui. Então está aqui a figura de Cristo, como o Adão perfeito. É exatamente isso que encontramos no Senhor Jesus Cristo. A história de Ruth não é apenas uma versão antiga de Orgulho e Preconceito, daquele filme, mencionados. Antes, é o Evangelho de Jesus Cristo, dramatizado e recapitulado, não é, na história da redenção de Deus. Isso está acontecendo aqui. Está vendo, irmãos, como Deus usa a história para apontar a sua redenção? Uma simples história dessa, ela traz esperança, né, para a nação de Israel, para mim e para você. Isso está na onde? Lá em Deuteronômio, lá no Pentateuco, esse resgate, essa lei do levirato. Não é? Isso é tremendo, irmãos. Isso é Deus agindo na história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja só, isso é fundamental. Só coopera para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, isso aqui está falando para a igreja, para os crentes, para mim e para você. Não é para quem está fora, não. Qual é a nossa dificuldade? É de perceber isso na nossa história, ou na história que nos cerca. Que todos os propósitos ali que estão acontecendo estão cooperando para o bem, para que eu ame mais a Deus. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Como você foi chamado por Deus? De que maneira? Pela dor ou pelo amor? Não tem essa tese aí no mundo cristão, né? No nosso meio evangélico. Não, fulano foi chamado pela dor. Não, fulano foi chamado pelo amor. A minha pergunta é, qual é o versículo da Bíblia que diz que você foi chamado pela dor? Existe algum? Não. Agora, existe que você foi chamado pelo amor?
Vários. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o fundamento aí? Deus amou. Ninguém é chamado pela dor, irmãos, essa é a verdade. A dor é um meio, é uma circunstância que vai nos despertar. Mas Deus ali está nos chamando porque Ele nos ama. O que move ali é o seu amor, não é a dor. Deus não chama ninguém pela dor, irmãos. Pelo amor de Deus, não pregue isso, não fale isso não. Isso é heresia. Deus seria sádico. Eu vou deixar você na dor para poder me chamar. Isso não existe na Escritura. A nossa dor é provocada pelo nosso próprio pecado. São consequências do nosso pecado. Esse é o ponto aqui. Já é um juízo de Deus, uma justiça sobre a nossa vida. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Porque Deus tinha tudo, irmãos, para fulminar todo mundo e criar uma nova humanidade. Mas Ele não fez isso. Ele fala em restauração, em resgate. Cristo na cruz, irmãos, é o exemplo pleno e perfeito do amor de Deus pelo seu povo. Pleno e perfeito. Concluindo aqui, irmãos, você já se colocou diante de Deus, agradecendo por Jesus ter resgatado a sua vida do pecado, da escravidão do pecado, da condenação, da morte eterna? Ele é o nosso resgatador. Assim como Boaz resgatou, né, a Noemi, ou resgatou a descendência de Malom, casando-se com Ruth. Você consegue perceber como o relacionamento de Cristo e a igreja é representado na história de Boaz e de Ruth? Claramente, irmãos. Ali é uma micro-história que aponta para uma macro-história. Deus resgatando a sua igreja e conduzindo-a até a vida eterna, quando Ele voltar na sua segunda vinda. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos dê a alegria de, quando abrirmos as Escrituras, né, apenas não lermos a história em si, mas peça a Deus percepção de como Ele costura a história por trás, revelando os seus propósitos, que são propósitos eternos, são propósitos tremendos, são propósitos divinos e maravilhosos. Mesmo tendo um cenário completamente caótico, como o cenário de Jó. Já leu a história de Jó? É terrível aquilo ali. Terrível. Aos olhos humanos, nós agiríamos como os amigos de Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Ou como a sua esposa. Mesma coisa. Porque eles não percebiam o que estava por trás ali da história. Mas a história nos revela logo no começo. Qual é a grande lição do livro de Jó? Ou qual é a grande pergunta do livro de Jó? Como? Mas qual é a grande pergunta do livro de Jó para mim e para você? Você ama a Deus a troco de nada? Essa é a grande pergunta. Deus tirou tudo que ele tinha. O diabo acusava Jó que ele só amava a Deus pelo que ele tinha, o que ele possuía e a sua prosperidade familiar e material. Deus tirou tudo. Usando quem? O próprio diabo. Mas Deus estava no controle. E qual é a grande pergunta do livro de Jó? Você ama a Deus a troco de nada? Irmãos, e Jó responde: eu te conhecia só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Agora minha mente te compreende, meu coração te compreende. Esse é o nosso desafio, irmãos, hoje como igreja do Senhor. Amamos a Deus a troco de nada, pelo que Ele é. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo livro, Senhor, pelo livro de Ruth. Lições tremendas e profundas para nós ali, Senhor. Observando, Senhor, o Teu mover, revelando o resgatador.
revelando, Senhor, aquele que vai trazer esperança, que vai trazer renovo, restauração, que vai trazer alegria, prosperidade espiritual e prosperidade material, Senhor. Bendito seja Jesus Cristo, Senhor, o nosso resgatador. Bendito o Senhor, que escreve a história, Senhor, e nos revela de modo claro, de modo, Senhor, profundo, de modo esperançoso, Pai. Obrigado por quem Tu és, Pai. Por Tua graça sobre nós, a Tua bênção sobre nós. Assim te oramos, pedindo que o Senhor nos ajude a crescer no Senhor, a amadurecer no Senhor, crendo no Senhor, Pai. Mesmo quando as circunstâncias todas dizem e apontam o contrário, Senhor. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém.